Frente 2. Acento grave indicativo da crase. Em sua prova vai aparecer uma questão envolvendo o emprego do acento grave representativo do fenômeno da crase. É importante que você tenha o domínio de dois conhecimentos que nós vamos passar para você agora, um anterior à prova e outro para você realizar durante a prova. O primeiro procedimento é você lembrar que crase ele é um fenômeno fonético em que nós temos dois As e nós pronunciamos esses dois As como sendo um único A. Quando isto acontece, nós colocamos o acento grave sobre o A. A outra possibilidade é quando você tem algum termo pé de preposição a e na sequência você tem os demonstrativos aquele, aquela e aquilo, e você representa na escrita com o emprego do acento grave sobre os as que fazem parte do pronome demonstrativo. Então, este é o conhecimento anterior ao que você deve ter ciência. Agora vamos a dois exemplos de questões de provas anteriores, questões que apareceram em provas anteriores elaboradas pela banca. Observe o enunciado da questão de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A norma padrão é a mesma coisa de nível curto. O uso do acento grave indicativo da crase é obrigatório na palavra destacada. Lembrando que na hora da prova, para você não perder mais de 1 minuto na resolução de uma questão, você deveria colocar dois As sobre cada A. Para evitar de você borrar, acabar estragando a visualização da questão, eu vou sugerir que você coloque os dois As ao lado de cada alternativa. Dois As ao lado de cada alternativa para evitar que você esqueça de realizar o procedimento. Então, observa que você tem na alternativa A, ela foi à gaveta pegar o revólver. Um detalhe interessante, é muito importante você verificar logo essa palavra que vem na sequência depois do A. Se ela é uma palavra feminina, é a primeira condição. Se ela não for feminina, você já elimina a possibilidade de haver acento grave. Se ela for feminina, você verifica se ela pede artigo A. Para isso, você faz um procedimento também bastante simples. Você transforma esta palavra, no caso a palavra gaveta, em sujeito de uma oração simples, né? Só para você verificar se haverá artigo. Observe que você não diz gaveta está aberta, você diz a gaveta está aberta, o que significa que existe um A que é artigo. Agora você pega o termo que precede o A, no caso aqui o verbo, pode ser um verbo, um adjetivo, um advérbio ou um substantivo que indicação, mas vamos simplificar para você resolver a questão em menos de 1 minuto. Então você pega esta palavra e verifica se ela pede preposição. Observe que é o verbo ir, quem vai vaiar, o verbo ir exige preposição, a. Então você tem a ocorrência, de dois As, o que significa que o acento grave sobre este A, ele é obrigatório, o acento sobre este A, ele é obrigatório. Então, a alternativa que responde à questão já é a alternativa A. Eu havia pedido para você sempre olhar logo a palavra que vem depois do A. Vai facilitar enormemente a sua vida. Então, observe que amar não é palavra feminina. Amar, por sinal, é um verbo no infinitivo. Se ele não é palavra feminina, não pode haver artigo A. Artigo A somente diante de palavra feminina. Se a frase se amar não exige artigo, já é proibido, né? Já não pode haver acento grave. Muito embora o verbo ensinar, quem ensina alguma coisa a alguém,
Muito embora o verbo ensinar exija a preposição a. Então lembre, observe, o verbo ensinar exige preposição a, mas, a palavra que veio na sequência, ela não admite artigo a, então já não pode haver acento grave. Na alternativa C, até mais fácil de visualizar, a palavra pé é uma palavra masculina. Se a palavra pé é uma palavra masculina, é impossível haver este segundo A artigo, que já impossibilita também de esta frase exigir presença de acento grave no A. Quem passeia a bandeira, né? Então pede a preposição a, mas, olha, já dava para ter eliminado a questão, porque pé não é palavra feminina. Mesma coisa na alternativa D, olha, observa que eu estou simplificando, nem vou olhar mais o termo regente, porque este A não é artigo, não existe esse A para haver acento grave, tanto o termo regente, que é o termo anterior, exigir preposição, como na sequência o termo regido, admitir artigo A. Lembrando que artigo A somente palavra feminina. Quando aparecer esse pronome relativo qual, você faz um truque. Você já considera como verdadeira, né, como verdadeira a presença do artigo. Agora você vai procurar o verbo geralmente vem depois de qual, depois do pronome relativo. Você verifica se esse verbo pede preposição a. Quem pratica, não pratica a alguma coisa, quem pratica, pratica alguma coisa, então significa que o verbo não admite a presença do a. Olha, para ver acento grave, eu teria que ter a presença dos dois as. Então, a alternativa que responde à questão é a alternativa A. Veja que você pode realizar esse procedimento em menos de um minuto. Vamos olhar um outro exemplo. Eu creio que você já memorizou o procedimento. Você já verificou que na questão da prova fala em acento grave, indicativo da crase, de acordo com a norma padrão. Então, você já sabe qual é o procedimento para agilizar a resposta. Cada alternativa você vai colocar dois as. Cada alternativa, com muita calma, mas com muita segurança, você já vai colocar os dois as, independente de qualquer coisa. Para agilizar o procedimento, você já verifica primeiro a palavra que vem depois do a. E observe que reciclar não é palavra feminina. Se reciclar não é palavra feminina, você já elimina a possibilidade deste segundo A. Para ganhar tempo, você nem precisa mais verificar se a palavra pede o primeiro A. Muito embora você pudesse perceber que o que está destinado A. Mas nós queremos acento grave obrigatório. Para que isso aconteça, é necessário que os dois A's existam. Observe que na alternativa eu tenho, a palavra que tem é uma taxa. Observe que antes de uma não pode haver artigo. Antes de uma não pode haver artigo. Eu digo a uma taxa, eu digo uma taxa é importante. Então não tem esse segundo A artigo. A alternativa B também já está eliminada. O que significa que se perguntasse, por acaso, este primeiro A é uma preposição. Mas lembre, para haver acento grave obrigatório, tem que haver a ocorrência dos dois A's para facilitar a questão. Olha que eu não estou olhando primeiro lá o primeiro termo, o termo anterior ao A. Para facilitar a resolução da questão, eu estou olhando logo a segunda palavra. Observe que regras é uma palavra feminina. Só que eu não posso colocar artigo A antes de uma palavra no plural. Eu posso colocar as. Só que não apareceu as. Se apareceu as singular, antes de uma palavra plural, significa que este A é somente o primeiro A, que é preposição. Quem precisa se adequar a alguma coisa, mas observe que a alternativa já está eliminada. No exemplo da alternativa D, olha que eu tenho a palavra liberação. Eu digo assim, usando aquele artifício de colocar essa palavra como sujeito, eu digo a liberação é importante.
Então, liberação exige artigo A, exige artigo A. Liberação exige artigo A. E agora eu olho o efeito dos fatores climáticos sobre o lixo leva à elaboração. Observe que o verbo levar exige preposição a. O que leva, leva a alguma coisa. Então, eu tenho a presença também do artigo a. A alternativa que responde à questão é a alternativa D. Por uma questão de cautela, eu deixo para marcar depois que resolver a alternativa E. Observe que na alternativa E, eu tenho a palavra leis, olha, plural. Se esse leis é plural, eu não posso usar a. O artigo seria as. O que significa, olha, a palavra feminina no plural exige artigo as, não admite a. Eu quero a única alternativa em que o acento grave é obrigatório. Eu creio que você já percebeu que a única alternativa em que ele é obrigatório é a alternativa D. Observe que se você seguir esse procedimento, nunca mais você erra a questão de acento grave e, aliás, você consegue resolver, né, num período de tempo anterior a 1 minuto, que vai facilitar a sua vida. Pratique exaustivamente, pegue outras questões de provas anteriores e você adquirirá uma técnica, um aperfeiçoamento da técnica, e você vai resolver essa questão, e é só comemorar. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Fica alerta, mantenha o foco sempre mais alto. Não, a banca, desta vez, a banca não vai derrubar você.